Bom dia, irmãos, tudo bem? Hoje eu estou numa posição um pouquinho diferente aqui, né? Eu sempre fico do lado ali, mas é um privilégio, né, Bernardo? Você impulsionar a gente, né? Colocar espaço para a gente poder contribuir também. Durante esse mês, a gente está comemorando aí, então, né, o aniversário de 504 anos da Reforma Protestante. Né? Foi exatamente dia 31 de outubro que Lutero pregou lá na porta da catedral as suas 95 teses. E, como se fosse um resumo, né, disso daí, foram criados esses termos, né, dos 5 solas, né, que nós dizemos aí sola Escritura, ou somente as Escrituras, somente Cristo, somente a graça, somente a fé e glória somente a Deus. E nós, né, entendemos, né, Bernardo, que esse mês a gente queria fazer uma série toda falando sobre os solos Cristo, né, somente Cristo. E aí, desde o começo desse mês, a gente já tem ouvido mensagens nesse sentido. Então, hoje nós vamos fazer um encerramento, né, mais uma mensagem sobre somente Cristo. E o que eu queria conversar com vocês hoje é justamente sobre esse tema, a esperança duradoura, né, que Cristo nos oferece, contra, né, uma ânsia de gratificação imediata que nós vemos, né, atualmente nesse mundo. Então, para começar, eu queria que vocês pensassem na seguinte ilustração. Né? Imagina uma criança, né, que fica pedindo, e ela berra ali para pedir. A gente vai passar por isso daqui a pouco, eu imagino, né? A Isabel está para nascer, mas nós mesmos já fomos assim. Eu imagino que quando a gente era pequeno, a gente tinha esse comportamento, né? Mas o bom é que quando a gente vai crescendo, a gente vai aprendendo como os relacionamentos e como as coisas funcionam, e a gente deixa esse comportamento, né, de só querer ter o recebimento das coisas. É uma outra ilustração também que vocês podem pensar. Imagina um amigo ou um conhecido, né, aquele que às vezes só aparece para pedir alguma coisa, né, só aparece nessas horas. Na hora que chega a notificação ali no WhatsApp com aquele nome lá, a gente até treme, né? Você fala, nossa, o cara veio pedir de novo. A gente sabe como que isso é um problema, né, nos nossos dias. Então, o que eu estou querendo trazer com essas ilustrações são os relacionamentos baseados no recebimento. É algo que a gente vê muito hoje em dia. Então, nossos relacionamentos, né, muitas vezes são baseados em a gente querer receber mimos, né, das pessoas, querer que os nossos desejos, né, sejam atendidos, os nossos sonhos, aquelas coisas que a gente imagina que são boas para nós, e as nossas ambições pessoais. Né? Não é difícil a gente encontrar relacionamentos ou pessoas por aí que têm, né, uma ideia dessa, ou que, né, estabelecem a base das suas alianças ou dos relacionamentos como o recebimento de bênçãos, a realização dos seus sonhos hedonistas. Isso só alimenta mais ainda os nossos desejos. E o problema é o seguinte, uma postura, né, como essa que a gente está ilustrando aqui, com os nossos iguais já é problemática. A gente sabe que, por exemplo, uma sociedade que tem os relacionamentos baseados só nisso não vai para frente, né, facilmente. E esse problema se agrava ainda mais à medida que a gente começa a ter esse mesmo tipo de relacionamento com Deus, né, ou com Jesus. E a ideia nossa aqui é que a gente vai, né, nessa mensagem de hoje, entender como Jesus lidou com esse problema e o que ele tem para trazer para nós. Então, será que muitas vezes, né, para a gente pensar, nós já agimos, né, ou pensamos norteados com o seguinte pensamento, né, que eu coloquei aqui. Bem, agora eu sigo a Jesus, né, eu me converti, Jesus é um grande amigo meu, eu tenho um paizão lá no céu, né, Deus é pai, e agora eu estou aqui esperando privilégios, esperando mimos. Isso acontece muitas vezes, né? Será que a gente já pensou nisso? Ou às vezes nossa relação com Deus tem sido pautada em orações que a gente só pede bênçãos, e muitas vezes isso ainda é pior, porque a gente relaciona o poder da oração que a gente faz se ela causa mudanças a favor, né, da nossa vida. Então, muitas vezes a gente pensa assim, olha, eu estou orando, estou pedindo, e isso não tem sido atendido, então a minha oração não está funcionando. Né? A gente não pode associar, então, o poder da oração com, né, o mover de Deus a nosso favor. Em resumo, isso tudo é uma substituição
da esperança duradoura que nós vimos por uma gratificação imediata. Antes da gente começar a trabalhar um pouco mais sobre isso, vamos ver a origem desse problema. E não é muito complicado a gente entender a origem. Nós somos criados à imagem e à semelhança de Deus, do Criador. Então, essas características de criar, de pensar, de sonhar, de agir, tudo isso faz parte. Deus incumbiu Adão de uma tarefa, ele tinha que ter criatividade, por exemplo, para dar nome aos animais, e ele tinha uma série de tarefas que ele precisaria usar todas essas características, de agir, de desejar, de planejar. Mas o problema é que teve um acontecimento, que foi o pecado de Adão e Eva, e esse acontecimento estragou ou deturpou todas essas características que eram inicialmente boas. Então, desde o pecado de Adão e Eva, essas características nossas que eu citei aí, elas são permeadas pelo pecado. Ele corrompeu tudo isso, e outras características em outras áreas da nossa vida. Então, depois do pecado, o ser humano passou a usar a sua vontade agora em benefício próprio, não está mais em harmonia com Deus, e para satisfazer seus anseios. Além disso, os nossos sonhos, geralmente, até os mais nobres que a gente pode pensar assim, muitas vezes contemplam somente a nossa vida, ou do que nos interessa ali, e a gente também perdeu um senso de comunidade, de responsabilidade mútua, porque a gente passa a pensar somente em nós e para de pensar na missão de Deus e na nossa comunidade também. Então, essa é a origem do problema. E nós vamos agora, antes de ver os ensinamentos que Jesus tem para nós, ver uma situação, um texto aqui que Jesus lidou com esse problema dos seus discípulos e como ele tratou isso. Então, nós vamos ler aí o texto que está no Evangelho de Marcos, capítulo 10, dos versos 32 até o 45. Peço que vocês abram suas Bíblias para acompanhar. Vai estar projetado aqui, mas é bom a gente acompanhar. Bom, o texto diz o seguinte, a partir do verso 32. Eles estavam subindo para Jerusalém e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados, enquanto os que o seguiam estavam com medo. Novamente, ele chamou à parte os 12 e lhes disse o que haveria de acontecer. Estamos subindo para Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, açoitarão e o matarão. 3 dias depois ele ressuscitará. Nisso, Tiago e João, filhos de Zebedeu, aproximaram-se dele e disseram: Mestre, queremos que nos faças o que vamos te pedir. O que vocês querem que eu lhes faça? Perguntou ele. Então eles responderam: Permite que na tua glória nos assentemos um à tua direita e outro à tua esquerda. Disse-lhes Jesus: Vocês não sabem o que estão pedindo. Podem vocês beber o cálice que eu estou bebendo, ou ser batizados com o batismo que eu estou sendo batizado? Podemos, responderam eles. Jesus lhes disse: Vocês beberão o cálice que eu estou bebendo e serão batizados com o batismo com que estou sendo batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder. Esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando os outros 10 ouviram estas coisas, ficaram indignados com Tiago e João, e Jesus os chamou e disse: Vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo, e quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos. Pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Vamos orar. Senhor, obrigado, Pai, porque nós temos a sua palavra, obrigado porque o Senhor inspirou a sua palavra e homens puderam deixar isso registrado para nós. Nós agradecemos porque podemos estudá-la e aprender, Pai, uma maneira melhor de nos relacionarmos com o Senhor e com as pessoas. Que essa palavra aqui possa entrar nos nossos corações e realmente
né, criar uma transformação de vida, Pai. É assim que te pedimos. Em nome do Senhor Jesus, amém. Bom, para a gente entender, né, qual que foi a origem desse pedido, né, de Tiago e de João para Jesus, eu achei importante a gente ver um pouco do contexto, né, o que estava acontecendo, por que talvez eles tinham, né, essa ânsia de querer um sentar à direita e o outro à esquerda ali de Jesus. E num contexto histórico maior assim, a gente pode ver que o período, né, intertestamentário ali, entre, né, o final do livro de Malaquias e o começo de Mateus, aquela região ali sofreu muitas transformações, né, no que diz respeito à geopolítica mesmo. Israel ficou sendo um pequeno território no meio de um monte de impérios que estavam brigando ali, e ocorreram um monte de coisas que vão explicar, né, o comportamento dos judeus naquela época. Por exemplo, de 586 até 538, a gente tem, né, o exílio babilônico, depois os persas dominaram, né, eles e continuaram dominando ali o povo de Deus. Isso foi a partir de 538 até 333. Né, no domínio persa, ali no final, já foi permitido, né, que o pessoal de Judá pudesse ter o culto ao Senhor como eles queriam, e Jerusalém estava sendo governada por sumos sacerdotes nessa época. É a época ali do profeta Malaquias. Mas acontece o seguinte, em 330, Alexandre o Grande dominou, né, venceu o Império Persa, e ele passou a dominar aquela região toda. E a ideia dele, que nós chamamos aí de período helenístico, era a ideia de helenização. O que era isso? Ele queria que todo o mundo, né, que ele governava ali fosse unificado através da cultura grega, né, da cultura e da linguagem grega. Apesar disso, ele ainda permitia, né, que os judeus pudessem ter as suas práticas religiosas, e isso não causava tanto problema. O fato é que, com a morte, né, de Alexandre, o seu império foi dividido entre os seus generais, e nós temos aí primeiro, né, o período ptolomaico e depois o período seleucida. O que aconteceu? No período ptolomaico, eles também permitiam, né, um pouco das práticas religiosas do pessoal de Jerusalém, mas quando veio o domínio dos seleucidas, eles buscaram uma helenização muito mais radical. Né? Eles queriam realmente que todo mundo seguisse a cultura, a linguagem grega. E aí isso começou a causar, né, problemas e insatisfação, né, pelo pessoal judeu. Eu até registrei aqui, tem uma situação que o Antíoco IV, né, que era dos seleucidas, ele proibiu os elementos fundamentais, né, das práticas judaicas, ele procurou destruir todas as cópias da Torá, né, que a gente conhece aí como, né, a Bíblia, né, dos judeus, e ele começou a exigir o culto a Zeus, né, o deus grego, e fez também um episódio lá que ele sacrificou um porco, que era considerado um animal impuro, dentro do templo de Jerusalém. Então isso já foi criando, né, um desconforto muito grande nos judeus. E, em resposta a isso, vem o período Asmoneu, né, de 166 até 63 a.C., né, que Matatias e seus 5 filhos, né, o mais conhecido ali é o Judas Macabeus, eles lideraram uma revolta para tentar, né, parar essa helenização e dar de volta o domínio, né, de Jerusalém, ali do reino de Judá, para Israel, né, para o povo israelita. Mas com a morte, né, do último desses 5 irmãos, a helenização voltou, né, a ficar mais forte, até mais forte até do que no período ali dos seleucidas. E eles começaram, inclusive, a brigar entre eles, né, pelo domínio ali. Em 63 a.C., o Império Romano precisou intervir numa disputa, né, entre Aristóbulo II e Hircano II. Né, o general, que era o Pompeu ali na época, ele tomou Jerusalém, ele sitiou ela, né, e tomou ela, ele massacrou os sacerdotes, né, que estavam exercendo ofício ali na época, e profanou, né, o lugar santíssimo lá no templo, de uma maneira que agora os judeus não iriam esquecer mais isso, né, que aconteceu. Então, por que é importante a gente saber disso aqui? Porque muitos anos os judeus ficaram dominados mesmo por outros povos, e agora, se você perguntasse para um judeu, eles estavam doidos por alguém que fosse ajudar a tirar aquele domínio ali, e eles queriam voltar, né, às práticas deles, né, principalmente contra os romanos. Eles
queriam alguém que expulsasse os romanos. E quando eles liam, né, as profecias, os livros dos profetas, eles sabiam que tinha um Messias que ia vir, e eles achavam que esse Messias ia ser alguém que ia vir ali como um general, ia expulsar os romanos e devolver, né, o território para eles. Então, nas mentes deles, eles já tinham essa ideia, né, de querer tomar o poder de volta. E se a gente olhar num contexto menor agora, né, esquecendo um pouco esse contexto histórico, mas se a gente olhar o contexto do livro de Marcos, nesse capítulo 10, Marcos vai narrar as atividades, né, de Jesus, o ministério de Jesus, quando ele está na região da Judéia, né, a região mais ao sul ali de Israel, ao sul da Palestina, bem aos arredores de Jerusalém. Então, quando estava bem no final, né, do ministério de Jesus, ele já estava se dirigindo para Jerusalém. E nesse capítulo 10, né, Marcos aproveita para registrar algumas coisas interessantes, né? Ele registrou, além da maneira como Jesus sempre ensinava, né, as multidões que seguiam ali, esse capítulo 10, Jesus deu, né, um ensinamento maior, ou forneceu uma compreensão maior para os 12 discípulos quanto a esses desejos deles por recompensas, né, de ser o maior, de ter o poder e todas essas coisas. Jesus também, né, chamou a atenção deles para a necessidade, né, de humildade para servir no reino. É esse o contexto do capítulo 10. E os discípulos, gente, eles tinham uma dificuldade muito grande com isso, com essa história de querer recompensas, né, de ter o poder. Tanto que no capítulo 9, se a gente olhar um pouquinho antes ali, existe uma história ali que Jesus, eles estavam andando para Cafarnaum, Jesus estava mais à frente ali, e os discípulos estavam conversando, discutindo alguma coisa entre eles. E Jesus depois perguntou assim, gente, o que vocês estavam falando ali no caminho, né? Vocês estavam discutindo alguma coisa, e eles ficaram todos caladinhos, ninguém falou nada, porque eles ficavam envergonhados, porque eles estavam justamente discutindo quem deles era o mais importante. Essa que foi a ideia. E Jesus, mais uma vez, chamou eles e falou assim, olha, né, quem quer ser o primeiro, que seja o servo. Então, Jesus tinha acabado de ensinar isso, né, na última história que a gente vê ali no capítulo 9, e vem aqui no capítulo 10 com esse pedido, né, de Tiago e João, querendo um sentar à direita e o outro sentar à esquerda de Jesus. Mas o fato, pessoal, é que os discípulos, eles eram iguais a nós, gente de carne e osso, eles tinham os seus trabalhos, né, eles tinham os seus sonhos, os seus desejos, e talvez, né, baseado nesse contexto histórico que a gente viu, eles pensassem o quê? Nós queremos o poder de volta, a gente quer chutar os romanos daqui, resolver isso daí, e talvez eles pensassem o seguinte, vamos andar com o Messias, vamos ficar junto com ele, porque quando ele se sentar no trono, quando ele expulsar todo mundo aí, os romanos daí, a gente vai estar junto com ele, né? A gente vai estar bem ali, a gente vai ter as recompensas de ter andado junto com o Messias. Eles seguiam a Jesus, então, muitas vezes, tendo em mente, né, as suas agendas, os seus desejos, né, e seus anseios. E nossos pedidos a Jesus, muitas vezes, têm essa mesma essência, né, esse mesmo comportamento. A gente, às vezes, quer o poder da presença de Jesus, né, o privilégio da presença de Jesus, para servir os nossos interesses. E aí que está o problema. Em contraste a isso, Deus tem a sua própria agenda, Ele tem os seus próprios desígnios, né, e Ele vai fazer as coisas da maneira que lhe apraz. E a partir do verso 42 aqui, Cristo vai definir, então, o modelo que a gente tem que seguir, né, como que nós devemos proceder. Isso aqui foi a situação da época, então. Né, esse desejo de poder e de gratificação imediata ali de Tiago e João. Mas nós podemos ver o que acontece nos nossos dias, né, fazer um diagnóstico atual. E o que acontece? Muitas vezes a gente vê Deus como um incansável concessor de mimos. Né? Até o Lucas conversou um pouco disso na escola dominical, a gente não combinou, mas deu certo. O problema disso, gente, é que isso só alimenta uma postura idolátrica, e é idolátrica porque a gente cria um outro Deus que não é o Deus verdadeiro, e a gente quer adorar um Deus que não é o verdadeiro. Isso é idolatria. Então, a gente acha que Deus é um incansável concessor de mimos, e isso também incentiva, né, em nós um relacionamento que não é o que Ele realmente deseja, né, o que Ele deixou para nós na Sua palavra.
Além disso, né, muitas vezes a gente tem um comportamento que está resumido aqui como teologia de fé em Deus e pé na tábua. Quem já ouviu essas frases aqui? Ó? Se eu tiver fé, boas intenções, não fizer o mal para ninguém, eu posso receber muitas bênçãos de Deus. Ou então, sigo levando a minha vida, lutando por um lugar ao sol para ser alguém e chegar ao topo. E eu vou pedindo a bênção de Deus. O fé em Deus e pé na tábua. Às vezes acontece da gente mesmo pensar assim. A gente pode, às vezes, examinar nossos pensamentos e nos pegar pensando coisa desse tipo. Um jeito talvez mais bonito de resumir isso daí, tem um sociólogo americano, Christian Smith, que ele identificou isso nos jovens americanos e ele chama de deísmo moralista e terapêutico. Apesar desse Christian Smith ter falado esse termo, alguém que tem uma definição boa sobre isso é o Tim Keller. E ele diz o seguinte, Deus abençoa e leva para o céu aqueles que tentam viver bem e decentemente. Isso é a parte do moralista. O objetivo central da vida não é se sacrificar ou negar a si mesmo, mas ser feliz e se sentir bem consigo mesmo. Aí é a parte terapêutica. Então, e a parte do deísmo é o seguinte, embora Deus exista e tenha criado o mundo, ele não precisa estar particularmente envolvido na sua vida, exceto quando há um problema. É o que a gente vê na nossa sociedade. Isso que foi identificado lá nos jovens americanos, mas é muito fácil a gente ver que entre nós, aqui no Brasil, a gente também tem problemas desse tipo. O que queremos mesmo é nos dar bem na vida terrena aqui e na próxima também. A gente quer se dar bem aqui e quer ir para o céu. Juntar essas duas coisas. É uma busca só pelo prazer, pela satisfação pessoal, pela felicidade. E tudo isso, infelizmente, hoje ainda é o que nos impulsiona. É a mola propulsora da nossa sociedade. Além disso, eu tomei a liberdade de chamar aí de evangelho do Subway. Quem gosta do Subway? A gente vai lá, eu acho aquilo lá fantástico. Você escolhe o pão, você escolhe o queijo, você escolhe o recheio que te agrada. Se você, às vezes, estiver um pouquinho mais preocupado, você pede a salada. Mas se você não estiver nem aí, salada você não precisa pedir. E, às vezes, se você colocou a salada, uma rúcula, alguma coisa ali meio amarga, você ainda põe um monte de molho em cima para disfarçar aquilo lá. E às vezes acontece isso na nossa vida. A gente cria um evangelho customizado, ou um cristianismo meio customizado, que a gente tenta encaixar as nossas demandas, aquilo que a gente deseja, aquilo que a gente fica pensando, e ao mesmo tempo a gente ainda quer vir aqui na igreja no domingo e dizer amém e concordar com o que está na Bíblia. Mas às vezes as coisas são um pouco incompatíveis. Pensando na ilustração ali do molho, a gente põe tantas camadas de coisas em cima do que a Bíblia nos mostra, que Jesus é, tanto que a gente tem hoje aí figuras de Cristo como psicólogo, Cristo como um guru, Cristo como um filósofo, ou então Cristo como um revolucionário, como um coach. A gente vai colocando tantas camadas na frente da mensagem de Cristo, que é como se precisasse mesmo de um molho ou de alguma coisa doce para a gente poder digerir aquilo dali. E, no fundo, a gente esquece que Jesus ele é o nosso Redentor e ele pede uma exclusividade, pede um compromisso para nós, e fica, no fundo, só essa impressão de um chamado amargo. Esse é o grande problema de hoje. Toda essa ideia dessa busca por uma gratificação imediata, ou um amor próprio, foi bem resumida por C.S. Lewis. A gente pode ler um trechinho dele aqui que diz o seguinte, sobre a prioridade do amor próprio. Ele vai dizer, a vida natural em cada um de nós é algo autocentrado, algo que deseja ser paparicado e admirado para tirar proveito de outras vidas e explorar o universo todo, e especialmente algo que deseja ser deixado por conta própria. Ela tem medo da luz e do ar do mundo espiritual, pois a nossa vida natural sabe que se a vida espiritual encontrá-la, todo o egocentrismo e a vontade própria serão mortos. E por isso vamos lutar com unhas e dentes para evitar que isso aconteça. Então, isso é a nítida troca mesmo da esperança duradoura que Cristo oferece por uma gratificação imediata. E esse problema, que nós já temos uma propensão natural por causa do pecado, muitas vezes é amplificado justamente por um ensino enganoso.
né, Lucas? Esse foi o tema da nossa escola dominical hoje. Muito do que a gente vê hoje em dia que se diz cristão, né, às vezes é até anticristão mesmo, né, ou falsamente cristão. Tem muitas igrejas, pregadores, cantores também, né, no meio atual aí, que eles têm trazido uma carga emocional, uma carga de autoajuda tão grande que tem deturpado a ideia, né, do vem e siga-me de Jesus e tome a sua cruz. Essa teologia moderna está colocando muito o ser humano, né, e os seus anseios, né, os seus desejos, os seus sonhos no centro e cria, na verdade, um Deus à nossa imagem e semelhança, e não nós à imagem e semelhança de Deus. Isso é um problema muito grave, né? Ela leva a gente a crer que as nossas necessidades e aquilo que a gente acha que a gente precisa tem primazia em relação ao que Deus quer para as nossas vidas, né? Então, a gente acha que a gente tem que ser vitorioso, próspero e ter todas essas coisas, né? Não podemos domesticar Deus. Ele não cai em nossos jogos de manipulação e não permite que o seu nome seja usado em vão para o nosso próprio benefício. E não se agrada de estar envolvido em projetos humanos de poder e ambições. Uma coisa interessante, quando Deus revelou para Moisés o seu nome, né, lá no Antigo Testamento, o nome Yahvé, ele deu, né, junto com essa revelação, uma dádiva, que a gente pode ter um relacionamento, contar com a presença de Deus e invocar o seu nome, né, e falar com ele, pedir coisas para ele. Mas quando ele dá os 10 mandamentos, apesar dele dar essa dádiva, né, da gente poder invocar o seu nome, ele diz que o seu nome não pode ser usado em vão. A gente pode entender isso também usado de maneira frívola. E a ideia aqui é envolver o nome de Deus em falsidades, né, em coisas falsas que ele não diz. E aí, o Alt que ele diz o seguinte: envolver o nome de Deus em falsidades é proclamar algo falso em nome de Deus. A igreja que anuncia uma teologia falsa é culpada de violar esse mandamento. Então, isso é um alerta para que a gente sempre vigie aquilo que a gente está ensinando, aquilo que a gente está vivendo, né, como igreja, para que a gente não seja culpado, né, desse mandamento de tomar o nome de Deus em vão. Um outro autor, o Dave Harvey, ele faz um alerta muito sério para nós. Ele fala o seguinte: em nossa superestimada perseguição, né, de glória própria, nós muitas vezes nos colocamos no caminho da ira de Deus. Nós temos que tomar cuidado com essa situação. Então, visto todo esse problema, né, que é grande, a gente podia ficar um monte de tempo aqui falando sobre ele. Vamos ver agora como Jesus tratou isso, o que ele ensina, né, para nós. Então, a partir do verso 42, ele traz, né, o seguinte: Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Não será assim entre vocês, pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro deverá ser escravo de todos, pois nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Mas se a gente focar um pouquinho aí nesse verso 45, a gente pode pegar um primeiro ponto aqui de aprendizado, que é o seguinte: Jesus morreu em meu lugar, não para que eu me sinta bem e seja salvo. Pelo contrário, né, mas para que eu seja salvo e servo. Essa é a ideia que ele está falando. Ó. Nem eu vim para ser servido, né? E se eu sou o mestre e vocês são os discípulos, vocês também não estão aqui para se sentir bem e serem servidos, né, mas sim para serem salvos e servos. Se a gente pegar alguns ensinamentos, por exemplo, né, de Paulo, lá em Efésios 2, de 5 a 10, ele vai falar que nós estávamos mortos, mas Cristo nos deu vida para realizar as boas obras que ele de antemão planejou para nós. Ou seja, né, para que Jesus veio e nos salvou? Para realizar as obras que ele planejou, não para que a gente fique preocupado, né, ou buscando, ou numa corrida louca, né, atrás dos nossos sonhos, dos nossos planos de carreira, realizações pessoais, tudo isso. Fica bem claro que Deus tem sim planos, né, para a nossa vida, só que esses planos e o que a gente tem que buscar, isso tem que dizer respeito à missão de Deus e como a gente se encaixa nisso daí. Qual que é a nossa parte em toda essa missão que Deus quer para nós. Em 2 Coríntios 5,15, ele diz o seguinte: ele morreu por todos, para que os que recebem a sua nova vida não vivam mais para si mesmos,
mas para Cristo que morreu e ressuscitou por eles. E a gente pode encontrar um monte de textos também na Bíblia, sempre falando, né, sobre essa temática. Olha, vocês são salvos não para serem servidos ou para terem os seus desejos, as suas ambições, né, concedidas. Mateus também, né, 16, 24 a 25, e aí isso aqui é muito claro, não tem como suavizar. Né, diz o seguinte: se alguém, Jesus falando, se alguém quer ser meu seguidor, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Se tentar se apegar à sua vida, irá perdê-la, mas se abrir mão de sua vida por minha causa, a encontrará. Aqui é bem claro, é bem enfático o que está aí no slide, que seguir a Jesus, na verdade, acaba sendo uma sentença de morte ao nosso ego. É uma espécie de autoesquecimento do nosso ego, é uma transformação, ou a gente pode usar a palavra, uma ressignificação, né, de quem nós somos, que a Bíblia usa até termos como nascer de novo e nova criatura. Né, de tão profundo que isso tem que ser. E a gente tem que refletir, então, o seguinte: olha, se nós nascemos de novo, se nós cremos nisso, e somos novas criaturas, por que estamos, então, tão preocupados com os nossos interesses e as gratificações no aqui e no agora, e não pensando na esperança duradoura que Cristo nos oferece? Esse nascer de novo, John Piper ele traz, né, de uma maneira interessante. O primeiro efeito desse nascimento é que nós vemos e recebemos Deus, o seu Filho e a sua obra, e a sua vontade como extremamente belos e valiosos. Isso é fé. E essa fé vence o mundo, ou seja, vence o poder escravizante do mundo e ser o nosso tesouro supremo. Nós somos livres para obedecer com alegria. Então, esse novo nascimento, né, que Cristo nos dá, o Cristo veio para nos livrar desse poder do mundo, né, de nos escravizar e fazer com que as coisas daqui sejam o nosso tesouro. Então, a morte de Cristo é justamente para que a gente possa esquecer dos tesouros desse mundo. Não quer dizer que a gente não pode ter alguma coisa aqui, né, daqui a pouco a gente faz um contraponto, mas isso não pode nos escravizar, ao ponto de a gente achar que isso aqui, ou essas gratificações, são o nosso tesouro supremo. E um segundo ponto é o seguinte: o proceder do discípulo é diferente do proceder do mundo. Jesus deixa bem claro lá no verso 42, quando ele fala assim: Jesus os chamou e disse: vocês sabem que aqueles que são considerados governantes das nações as dominam, e as pessoas importantes exercem poder sobre elas. Então, aqui ele delimitou qual que é o proceder do mundo, e agora ele fala, né, não será assim entre vocês. Pelo contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. E quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo de todos. E aqui ele delimita, né, a diferença entre o proceder dos discípulos e o proceder do mundo. E o fato é o seguinte: quando a gente vê essas palavras, né, de discípulo e mestre, isso é usado há muito tempo, desde lá dos filósofos gregos, indicando que o mestre é quem ensina e os discípulos eles se parecem, as características deles têm que lembrar o mestre. Tanto que a gente pode ver, né, muitas vezes os discípulos até se vestem, né, igual os mestres por aí, tem uma certa indumentária que eles carregam. Entre nós não precisa ser assim, a gente pode se vestir, né, de maneiras diferentes, a gente não tem que usar uma roupa especial ou um corte de cabelo especial, mas o nosso proceder tem que lembrar o proceder de Jesus, que é o nosso mestre. Então, os discípulos de Jesus, eles servem seguindo o exemplo de Jesus. Né, lembrando as palavras lá em Mateus, tomando o jugo. Daqui a pouco a gente vai ver um pouquinho mais sobre esse jugo, mas era um instrumento, né, que prende a cabeça do boi ali, e os dois bois andam juntos. Então, tomar o jugo de Jesus, ou seguir o exemplo dele, é estar junto com ele, participando ali da mesma missão, né, fazendo o mesmo trabalho dele e se comportando da mesma maneira. E a gente precisa fazer uma distinção aqui, né, já que nós estamos falando do proceder dos discípulos e do mundo. A gente pode ver em todos os textos, né, aí dos evangelhos, quando Jesus vai ensinando, que sempre tinham dois tipos de pessoas, né, os discípulos seguindo ele e a multidão também. E a gente tem que fazer essa distinção.
né, do comportamento dos discípulos e da multidão, porque muitas vezes, né, nós ou as pessoas vão a Jesus sem a perspectiva de ser discipulado ou de estar sob a disciplina de Jesus, né? Tem esses dois tipos de pessoas. Os discípulos estão submetidos à disciplina e a multidão, por outro lado, né, e a principal característica dela é o seguinte: a multidão só se encanta com suas palavras e busca seus milagres. E nós temos que tomar cuidado para não ser justamente quem está no meio da multidão. E nessa ideia, né, que o nosso proceder de discípulos tem que ser diferente do proceder do mundo, a gente pode colocar aí, né, uma tabela para a gente comparar. Enquanto o mundo nos convida a sonhar, a ter ambições, né, a pensar alto, mirar longe, é tudo isso que a gente ouve por aí. O Evangelho nos convida a negar a nossa vida, nos convida a carregar a cruz, amar a Deus acima de tudo e viver para a vontade dele. É um contraste muito grande, né, que nós podemos ver aí. Tem um autor de um livro, inclusive que essa mensagem está baseada em uma boa parte dele, que chama Rodrigo Bibo, e ele, né, numa linguagem mais descontraída, ele fala o seguinte: não pode ser discípulo quem ama família, carreira, bacon, amigos, amores e qualquer outra coisa acima de Jesus Cristo. E aqui, eu queria chamar a atenção para essa palavrinha, né, que a gente coloca aí como ambição. Em grego ela é eritheia. E acontece o seguinte: essa palavra, quando ela foi traduzida, e a gente pode ver nas nossas traduções lá, principalmente em Tiago, isso foi traduzido como ambição egoísta, né, é o nome que eles colocam lá. E lá em Tiago ele deixa bem claro, né, que essa palavra aí para ambição é o oposto de um coração sábio, né, é de procedência mundana e demoníaca. Esse termo grego, né, que foi traduzido como ambição egoísta, ele pode significar, né, quando a gente vê outros contextos, partidarismo, pode significar rivalidade, né, e ambição num termo mais geral. O fato é que é o seguinte: tem um estudioso, né, o Michael Wharton, que ele diz o seguinte: essa tradução ambição egoísta acaba sendo redundante. Você colocar egoísta junto com ambição. Em todo o Novo Testamento, essa palavrinha ela é usada num sentido negativo, então não existe ambição boa e ambição ruim. A ideia é essa, né? Esse termo ambição egoísta, ele foi colocado na tradução justamente porque na nossa época existe essa ideia de que ambição é uma coisa boa, justamente por causa desse problema, né, que a gente vive nos nossos dias, que vê uma certa virtude na ambição, né, que eles colocaram ambição egoísta. Mas a gente tem que tomar cuidado. Inclusive, no latim, essa palavra aí, né, traduzida para o latim, tem o sentido de sair para fazer campanha eleitoral, né, ou de buscar fama, buscar aprovação. Então, fica muito claro que isso é coisa, né, do nosso ego, um ego que está bem vivo e não foi crucificado com Cristo. Né? Então, em resumo, né, esse ponto 2 aqui quer dizer que o discípulo ele precisa ter uma postura bem menos mesquinha, né, em relação aos nossos desejos, às nossas ambições e aos nossos sonhos. Mesmo que, às vezes, nós pensamos que isso sejam coisas boas. Para um discípulo de Jesus, não tem essa história de viva os seus sonhos, né, pense grande, mire alto, enfim. Um discípulo verdadeiro tem um proceder diferente do mundo, né, não está na multidão, e ele assume um compromisso com Deus que implica em negar a sua vontade para viver a vontade dele. Né? E a questão aqui, gente, é que realmente não é fácil. Né? O pecado está em nós e a gente tem desejos e ambições, e todo dia, né, nosso coração é uma fábrica de sonhos e de desejos. E o ponto é que nós temos que reconhecer que isso não é fácil, mas a gente vai gastar a nossa vida tentando fazer isso, justamente porque o Evangelho, ou por causa que o exemplo de Jesus vai nos constranger, né, a passar toda a nossa vida tentando agir dessa maneira. Ainda, fazendo um contraponto, muitas pessoas às vezes perguntam, né, mas Cristo não confortou os cansados e sobrecarregados, Ele curou pessoas, Ele atendeu pedidos. Sim, né, Ele fez isso. Mas a gente não pode reduzir a mensagem
de Jesus a isso. E muitas vezes ele fez essas coisas porque era algo que tinha que ser feito para o cumprimento do plano dele. Né? Então, às vezes, essas concessões, essas coisas, né, pode ser que aconteceram porque Jesus queria que aquilo acontecesse para um propósito maior, que era o que ele queria. Lá em Mateus, a Bíblia nos ensina o seguinte, né, em Mateus 11, 28, é aquela passagem que Jesus fala, né, que venham a mim os cansados e os sobrecarregados, eu vos aliviarei, tomem sobre mim, né, o meu jugo que é suave e o meu fardo leve. Muitas vezes a gente pensa, Jesus está só chamando os cansados e vai dar alívio, e pronto, acabou aí. Mas a passagem é muito clara, ela nos diz o seguinte, né, toda essa mensagem da Bíblia, ela não é sobre os nossos anseios e as nossas dores. Quando Jesus fala que eu vos aliviarei, e ele fala o seguinte, tomai sobre vós o meu jugo. Então, qual que é o alívio, né, para as nossas dores, para as coisas que a gente deseja? É tomar o jugo de Jesus, é andar do lado dele, seguindo o exemplo dele e participando, né, da missão dele, fazendo o mesmo trabalho, né, imaginando que a gente está num jugo ali. Isso aí que é o verdadeiro descanso, né, que está sendo falado ali. Não é ir a Jesus e ele satisfará todos os nossos desejos, mas ir a Jesus e tomar o seu jugo. Ou seja, a gente está submetido junto com ele. Né? Nós temos que fazer o que ele está fazendo. Essa é que é a ideia. Então, a gente não pode, né, só reduzir a mensagem de Cristo a isso. Ele realmente aliviou as pessoas, mas não era o ponto principal. Outras pessoas, às vezes, perguntam, né, tudo bem, você está falando isso aí, mas a vida de todos, então, tem que ser sem planejamento, sem liderança, né, sem anseios, todo mundo tem que sofrer, ou todo mundo tem que se envolver em causas humanitárias e ser pobre, coisas nesse sentido? Na verdade, não. O ensinamento de Cristo aqui é que, para a gente ser discípulo, a gente não tem que ficar sem todas essas coisas. O fato é que a gente tem que esquecer aquilo que nos aprisiona, o que nos prende aqui. Isso aí vai depender de pessoa para pessoa. Por exemplo, né, Nicodemos, ele foi confrontado no seu orgulho intelectual. Ele achava que ele sabia muito, né, e Jesus confrontou, né, a vida dele nisso. Ele precisava deixar o seu orgulho intelectual. O jovem rico, que o Lucas falou aí há 2 domingos atrás, foi confrontado na ideia de que ele era bom, né, e fazia tudo que a lei mandava, e ele tinha possessões também. E a gente tem outros exemplos, né, de como Jesus confronta a nossa vida. Então, será que às vezes ele não está nos confrontando, né, ou falando que nós temos que abandonar esse senso nosso de gratificação aqui e agora, imediata? Será que talvez não seja isso que a gente tem que deixar para poder seguir ele? E aí tem outros exemplos, né? Veja Lídia, por exemplo, ela era uma comerciante. Tem pessoas que realmente, como os discípulos, deixaram tudo para seguir a Jesus, mas outros não. Lídia continuou trabalhando, ela era uma comerciante, ela não deixou o que ela fazia, inclusive ela usava, né, esse dinheiro que ela tinha para ajudar a sustentar a igreja em Filipos. O ensino de Paulo também em Tessalonicenses, ele diz, olha, quem não trabalha, que não coma. Então a gente não tem que viver uma vida, né, necessariamente, né, sem planejamento, sem liderança. O caso da liderança é importante, por exemplo. Jesus, ele não era contra a liderança, tanto que ele chamou 12 pessoas para exercer uma liderança, mas ele mostrou como essa liderança deveria ser exercida, não que não deve ter, né, liderança. A gente, às vezes, né, confunde essas situações. Então, o proceder do discípulo é diferente do proceder do mundo. Esse foi o nosso segundo ponto. O importante aqui, né, olhando para essa história da gente ter que ficar sem planejamento, né, ou sem anseios, não é isso. O importante é a gente saber como a nossa fé, como o nosso trabalho, como todas essas coisas que a gente pode fazer, elas vão convergir para a glória de Deus. E como que isso nos ajuda a gente exercer os planos que Ele tem para nós. Esse é o ponto. Se a gente trabalha, ou se a gente tem planejamento, e tem anseios, e tem sonhos só, né, para ganhar dinheiro, só para satisfazer os nossos desejos, aí sim está errado. O terceiro ponto que a gente pode ver
é o seguinte: nós estamos submetidos a um reino e a uma missão. Nossos anseios são secundários. Não quer dizer que eles não existem, mas eles são secundários. Jesus diz, né, lá no verso 33, estamos subindo para Jerusalém, e o Filho do Homem será entregue aos chefes dos sacerdotes e aos mestres da lei. Eles o condenarão à morte e o entregarão aos gentios, que zombarão dele, cuspirão nele, o açoitarão e o matarão. 3 dias depois ele ressuscitará. E no verso 40 ele fala, o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não cabe a mim conceder, esses lugares pertencem àqueles para quem foram preparados. Quando a gente vê esses primeiros versos, né, que Jesus está falando do seu sofrimento, dá a ideia, ou a gente pode interpretar isso aqui no seguinte sentido, que Jesus tinha bem claro na mente dele que ele estava submetido a uma missão e ele continuava para ela, mesmo sabendo que era chegada, né, a pior parte, ou sabendo de tudo isso que ia acontecer. Então, ele dá o exemplo de submetam-se à missão, igual eu faço. Eu estou firme na minha missão, mesmo que, né, vai acontecer um monte de coisas complicadas. Mesmo sendo filho de Deus, ele veio em submissão aos propósitos do Pai, né, o plano do Pai, para dar sua vida em resgate de muitos. E o exemplo fica para nós, né? Assim como ele se submete, nós também devemos entender que existe uma missão maior, né, os desejos, os desígnios de Deus, e por mais que nós tenhamos nossos desejos, nossos anseios, isso fica em segundo plano. Pode ser concedido? Às vezes. Né? Se isso for glorificar a Deus, pode ser que ele nos conceda. E ainda nesse verso 40, quando ele diz, né, que o assentar à direita e à esquerda não cabe a mim conceder, algumas pessoas, né, trazem a ideia que Jesus está mostrando que, quando ele fala, né, que a escolha dos lugares não compete a ele, pode ser que ele está dando uma ideia que tem algumas coisas, né, algumas situações, algumas áreas que somente Deus tem o controle, né, que nem ele ali decidiria esses lugares. Mostra mais uma vez, né, que se até no relacionamento de Jesus e Deus tem áreas que somente o Pai, né, tem controle, quanto mais nós. Então nós temos que seguir esse exemplo de submissão, assim como Jesus seguiu. E ainda, né, aprofundando um pouquinho nessa história, a gente vê em vários lugares, né, do Novo Testamento, principalmente em Romanos, Paulo deixa bem claro que nós somos escravos. A condição do ser humano é de escravo, e ele diz que ou vocês são escravos do mundo, ou vocês são escravos de Deus. E a ideia, né, dessa palavrinha escravo lá é propriedade. Você é propriedade de alguém, você não tem, né, autonomia, você não tem direitos. Então ninguém é totalmente livre. Ou a gente é escravo do mundo, ou a gente é escravo do reino de Deus, e a gente tem que saber que tem um reino só que vai prevalecer e que não vai passar. Então, nós temos que, né, estar submetidos, né, aos desígnios de quem é o Senhor desse reino que não vai passar. Nós somos, uma vez que Jesus nos libertou, a gente não é mais escravo do mundo, mas a gente é escravo de Deus. Então, a gente tem que estar submetido a essa missão. Só que isso aqui, às vezes o pessoal usa esse termo escravos, mas lá em João 15, ainda melhora um pouco a nossa situação. Ele fala, eu já não chamo vocês mais de escravos, né, mas chamo de amigos. Porque, né, o Senhor não fala para os seus escravos o que ele pensa, mas vocês são meus amigos, eu compartilho com vocês, né, tudo que o Pai tem dito a mim. Então, a ideia aqui é que, além de ser escravo, a gente também é um escravo privilegiado, que a gente conhece os pensamentos, né, e as intenções do Senhor. É como se a gente fosse escravos que nós nos sentamos à mesa ali com Deus e Ele nos diz, né, Ele compartilha com nós, através da sua palavra, quais são os seus desígnios. E qual que é a ideia por trás disso, então? Se nós somos escravos, nós somos submetidos e Ele compartilha com nós suas intenções. Então, nessa condição, a gente não pode ficar sonhando com as nossas coisas. Se Ele já compartilhou conosco, né, os desígnios dEle, as intenções dEle, é com isso que nós devemos nos preocupar, não com a nossa gratificação imediata.
Aí um quarto e último ponto que eu queria trazer aqui é o seguinte: Jesus vai à frente. Isso é a nossa esperança duradoura. No verso 32 está escrito o seguinte: eles estavam seguindo para Jerusalém e Jesus ia à frente. Os discípulos estavam admirados e os que o seguiam estavam com medo. A ideia aqui é mostrar a coragem de Jesus e como ele ia à frente dos discípulos, conduzindo eles, e por isso, eles não precisavam ter medo, daquilo que ia acontecer. Nós vemos aqui, então, como Jesus ele já mostrou para nós, o que vai acontecer, e a gente não precisa, então, ficar nos preocupando, com os nossos desejos terrenos. Eu gostaria de ler esse trechinho com vocês, que é o seguinte: ele, Jesus, já foi adiante de nós. Ele mostrou que não precisamos ficar preocupados com termos os nossos sonhos destruídos, porque nós já vislumbramos o final. Ao aniquilar o poder da morte, Cristo possibilitou a vida eterna aos que renascerem nele. A esperança viva habita no discípulo regenerado. Ele sabe que todos os sofrimentos e perseguições que atualmente o assolam não serão a palavra final em sua vida, pois Jesus trilhou o mesmo caminho, sofreu até a morte, mas ressuscitou, garantindo o mesmo destino para os seus. Então não tem porquê nós ficarmos preocupados com os nossos anseios egoístas aqui, e não olhar para essa esperança duradoura, que Jesus já foi à frente e já nos mostrou, quem que dá a palavra final. E por fim, uma vez que a gente viu esses ensinamentos, como a gente pode praticar isso, na prática, esquecendo a gratificação imediata? Um bom começo aqui é a gente alterar a maneira como a gente ora, ou como a gente conversa com Deus. Lá no começo, quando a gente estava mostrando o problema, nós falamos aí que muitas vezes a nossa relação com Deus ela está sendo pautada por orações que a gente só pede, e a gente ainda fala que a oração não tem poder porque não foi atendida. Esse era o problema. Mas nós temos que entender que o seguinte: ainda que Deus possa atender a alguns pedidos, toda a Bíblia, quando a gente olha um contexto maior, deixa claro que mais precioso do que a gente ser agraciado com algum pedido é que Deus dê a sua presença para nós e que a gente tenha o conhecimento dele. Isso fica muito claro. O exemplo que Lucas falou também é quando Paulo pediu o alívio do espinho na carne, e Deus falou: não, minha graça te basta. O que basta não é atender o seu pedido, mas é você me conhecer. E a gente tem outros exemplos. Nos Salmos mesmo, Davi tem muitos salmos que ele fala que ele anseia pela presença de Deus e não por ter os seus sonhos realizados. Então, quando a gente tem um novo nascimento, isso nos leva a ter uma visão mais clara de Deus à luz da palavra, e com base nisso, a nossa oração tem que ser uma oração de rendição à vontade de Deus. A ideia aqui é que o ouvir precede o pedir. Primeiro nós ouvimos o que Deus tem para nos dizer, com base na leitura da palavra, e as orações dos discípulos são respostas ao que o Senhor falou conosco na sua palavra, e os nossos pedidos vão se tornar secundários e não desnecessários. Essa é a ideia. Bom, então, a prioridade dessa nossa oração ela vai passar a ser o próprio Deus e não a realização dos nossos sonhos. E o pedir em nome de Jesus, que a gente sempre ora, em nome de Jesus, na verdade tem que significar pedir o que Jesus pediria. Uma vez que a gente está submetido ao julgo dele, nós vamos pedir o que ele pediria. Tim Keller fala: conhecer melhor a Deus é tudo que necessitamos. Acima de tudo que... Conhecer melhor a Deus é do que necessitamos. Acima de tudo, se pretendemos enfrentar a vida, seja quais forem as circunstâncias. Então, a ideia aqui é a seguinte: nós precisamos orar e conhecer a Deus. Os nossos desejos vão ficar em segundo plano, e uma vez que nós temos o conhecimento de Deus e da sua palavra, a gente está capacitado a viver aqui nesse mundo. Em Efésios 1, 16 a 18, Paulo fala que ele estava orando pelos seus irmãos, e a palavra que ele usa lá, falando mais ou menos aqui, gente, não sei muito bem o grego, mas é prosilrê,
E essa palavra aqui dá a ideia de uma oração fervente, às vezes como se fosse uma oração de joelhos. E alguns autores falam que o judeu, para ele colocar os joelhos e orar, dava a ideia, de um pedido muito especial, ou uma solicitação muito urgente. E o que Paulo está falando, que ele ora, ou ele fica de joelhos, ou ele faz um pedido muito especial, é para que seus leitores conhecessem a Jesus e não tivessem os seus sonhos atendidos. Então, Paulo vê o conhecimento mais profundo de Deus como algo mais importante do que a transformação das nossas circunstâncias ou o atendimento dos nossos pedidos. Então, por fim, já que nós temos que mudar a maneira como a gente ora, um bom começo é a gente olhar para a oração modelo, que Jesus nos deu. A gente conhece como a oração do Pai Nosso. E ela mostra muito claramente que essa oração reconhece a primazia dos planos de Deus em relação aos nossos, mas entrega a Deus e não elimina as nossas necessidades. Essa é a ideia. Jesus deu esse modelo para que essa oração guie as nossas palavras, mas guie também os nossos anseios e aquilo que a gente tem no nosso coração. Primeiro, os interesses de Deus têm prioridade, tanto nós falamos primeiro, o teu nome, o teu reino, a tua vontade, e depois a gente coloca as nossas necessidades, e nós pedimos, dá-nos, perdoa-nos e livra-nos. Então, o primeiro ponto aí, Pai nosso que estás no céu. Quando nós chamamos Deus de Pai, nós reconhecemos que Ele é uma autoridade, muitas vezes amorosa, como um pai, mas o pai disciplina. E como um pai disciplina o seu filho, Deus faz o mesmo com a gente, e para ter os seus desígnios satisfeitos, muitas vezes Ele pode transformar ou até destruir os nossos sonhos e as nossas ambições. Quando falamos nosso, dá um sentido aqui de coletividade, isso combate o nosso egocentrismo, aquela noção que nós perdemos a responsabilidade social. E quando nós falamos que Ele está no céu, dá mais uma ideia de soberania, que Ele está acima de nós, e o que importa é a palavra dEle, o que Ele quer. Nós oramos também, santificado seja o teu nome. E quando nós falamos santificado seja o nome de Deus, isso quer dizer que nós temos que viver de uma maneira mais santa, ou que nós estamos pedindo que Ele nos torne mais santos. E o que é isso? Viver de maneira santa? É viver como Ele quer, não nos preocupando com os nossos desejos. E o santificado seja o teu nome pode dar uma ideia também de não envergonhar o nome de Deus, ou usar o nome de Deus em vão, em nossos projetos pessoais. Quando nós falamos, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O reino de Deus ele é estabelecido, e nós estamos pedindo que ele venha, quando mais pessoas começam a se submeter ao reinado dele, e passam a viver como súditas, como aqueles escravos que são amigos. Essa é que é a ideia. E nós pedimos aqui que a sua vontade seja feita. Então, nós estamos reconhecendo que é a vontade de Deus que importa, acima das nossas vontades, e mais ainda, quando a gente ora isso, nós falamos que nós estamos prometendo fazer a vontade dEle, até onde a gente conhece ela, e a gente conhece lendo as Escrituras. O dá-nos hoje, o pão para esse dia, pedir hoje, significa que a gente vai pedir amanhã e depois também, na ideia de uma dependência constante, então nós dependemos do Senhor. Quando nós pedimos o pão para esse dia, a ideia é que nós temos que pedir o que realmente precisamos, o essencial. A gente não pode ficar achando que Deus tem que nos dar coisas extraordinárias, ou nos dar o nosso desejo por picanha, por Nutella, mas Ele tem que nos dar o pão, Ele não vai deixar faltar o pão. E quando a gente fala sobre o pão também, Lutero tem uma visão interessante, que se a gente ora pelo pão, pensa em todos os processos que isso envolve, o fabricante, quem entrega, dá a ideia também de uma intercessão pela comunidade e pelos governantes, de modo que o pão não vai faltar. Então, volta essa ideia da gente não orar só pelos nossos desejos, mas também interceder pela comunidade. E perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. Então, se nós perdoamos os nossos devedores, é porque nós somos humildes. Uma das definições de humildade pode querer dizer que a gente perde a capacidade de ser ofendido. É uma das visões de humildade. Ou seja,
nós temos nosso ego satisfeito. A gente não tem mais esses desejos e essas ambições de poder. E Deus também nos perdoa. Isso quer dizer que nós podemos pedir perdão a Deus quando nós temos esses desejos egoístas, né? Essas ambições pecaminosas. E por fim, não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. A ideia aqui é que Deus não vai deixar a gente cair em tentação, porque não depende de nós. Nós dependemos de Deus tanto para o sustento físico, quanto para o sustento espiritual. Então, se nós não conseguimos fazer nada em relação a isso, né, só Deus consegue, e a gente ainda pede Ele para nos livrar do mal, significa que a gente está numa situação que o cristianismo não é um parque de diversões, é, na verdade, um campo de batalha mesmo, e a gente pede para Deus nos livrar. Ou seja, se a gente está num campo de batalha e não num parque de diversões, não faz sentido a gente ficar pedindo por mimos e por concessões o tempo todo. Essa é a ideia. E por fim, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que evoca mais ainda a soberania de Deus sobre as nossas vidas. Aí, como um ponto final aqui para nós refletirmos, veja que quando Jesus tratou com os discípulos, imediatamente depois que eles fizeram o pedido, Jesus foi e destruiu o sonho de poder de Tiago e de João e foi para o bem deles. Se nós lembrarmos, eles pediram, olha, deixa a gente estar na sua direita e na sua esquerda quando você estiver no seu momento de glória. Nós queremos estar lá também. E o momento de maior glória de Jesus, quando a justiça de Deus foi demonstrada, ele estava na cruz, e de um lado e de outro estava justamente criminosos condenados. Então nós precisamos deixar, às vezes, Deus destruir nossos sonhos de poder, nossas ambições, e isso vai ser muitas vezes, na verdade, todas as vezes, para o nosso bem. Deus não tem compromisso com nossos sonhos, apenas com sua palavra. E para o cumprimento de seus misteriosos e incompreensíveis propósitos eternos, ele pode simplesmente derrubar o nosso sorvete. Então, algumas frases aí. Nós buscamos a Deus para que ele realize nossos sonhos, ou porque a vida, tanto aqui na terra quanto a vida eterna, sem ele seria um tombo no nada. Ou somos filhos e amigos, mas escravos. Temos privilégios, mas eles não nos livram das aflições. Sonhamos com os nossos desejos, mas o concessor das boas dádivas frequentemente frustra nossas expectativas. Somos escravos submetidos a uma missão que afeta tudo o que somos e o que fazemos. E os pensamentos de Deus são muito mais elevados do que os nossos. Os planos divinos não podem ser frustrados e a vontade do Eterno é perfeita. Então, durante todo esse mês, nós nos sentamos aqui, nessa série Conversas com Jesus, para que a gente pudesse aprender dele e ver o que ele tinha para nos dizer. Hoje é o último dia dessa série, e para finalizar a série, lá em Lucas 6,46, Jesus é bem enfático, ele fala o seguinte: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu vos mando? Então nós estamos aqui aprendendo com Jesus, e agora nós temos que sair daqui e fazer o que ele manda. Lá ele fala sobre o construtor sábio e o construtor insensato, e sabedoria aqui é ouvir Jesus e colocar em prática os seus mandamentos. Que nós possamos ser igual o construtor sábio que ouviu e colocou em prática. Que a gente não saia daqui sem colocar em prática tudo isso que a gente aprendeu durante essa série. Quando a gente é agraciado com um milagre, ou tem as nossas petições atendidas, o recebimento de bênçãos mesmo, é claro que isso é motivo de muita alegria para nós, e tem que ser motivo de alegria mesmo. Mas ser o discípulo de Jesus vai além. Requer um preparo, um fundamento, nos ensinamentos que ele nos deixou, tomar o seu jugo e tomar a cruz de Jesus. Amém? Nós possamos colocar isso em prática, então. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado, Pai, mais uma vez pela sua palavra. Obrigado porque nós podemos ver que tantos ensinamentos preciosos de Jesus, ele andava com os seus discípulos e os ensinava de maneira amável, de maneira calma, Pai. E nós podemos hoje também, com a leitura da sua palavra, ter esses mesmos ensinamentos, Pai, ricos e preciosos. Que nós possamos aprender nessas conversas com Jesus e não ser insensatos e não praticar aquilo que ele deixou para nós, Pai. Que
nós possamos ter realmente uma transformação de vida, nós possamos esquecer, né, aquilo que nos prende no aqui e no agora, que a gente não fique preocupado com nossos sonhos, com nossas ambições, mas que nós saibamos que nós estamos submetidos mesmo à liderança de Jesus e precisamos realizar os propósitos que Deus preparou para nós, Pai. É assim que nós pedimos, que nós possamos também ter uma semana abençoada aqui e andar nos caminhos de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, amém.